Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vim trazer hoje para vocês um primeiro vídeo, né, que eu nunca fiz antes, de tarô, tá? Eu vim fazer uma tiragem gratuita, 100% gratuita aí, para ajudar a gente. E essa semana passou e não sei, pelo menos comigo foi assim, não sei com vocês. Eu estive muito introspectiva, sabe, durante essa semana. Acredito que por conta da Paixão de Cristo, né, da Sexta-feira Santa, e com a alegria também do domingo, né, que traz aí a ressurreição do Cristo. E no sábado, que antecede o domingo de Páscoa, eu tive um insight para fazer uma tiragem, né? Essa tiragem eu estou fazendo exatamente por isso. E me veio assim uma ideia, né, de fazer com 4 cartas, tá? Que a primeira carta ela vai representar a cruz, né, que é o fardo, a dor, a culpa que a gente carrega, né? E a segunda carta ela traz o silêncio do sepulcro, tá? Que mostra pra gente o que a gente precisa soltar. Fala do que precisa morrer dentro de nós para que haja cura, tá bom? A terceira carta, ela vem falando do milagre do perdão, né? O que eu preciso perdoar em mim ou no outro, né? Revela onde está o bloqueio espiritual, material, emocional. E a quarta carta, ela traz a luz da ressurreição. E no caso, essa tiragem, ela chama a ressurreição da alma, tá? E o que a luz, essa quarta carta, ela vem trazendo, né? Ela revela o que renasce em nós após essa libertação, tá bom? Então mostra a nossa versão restaurada, depois da gente quebrar aí alguns bloqueios, pode mostrar o nosso propósito, tá? Ou também pode trazer, pode vir com uma mensagem de um presente que surge, tá? O presente que surge pode estar relacionado aí com o tempo, que é estar no aqui e agora, que na verdade é a gente fora do tempo, é a gente exatamente fora do tempo. Somos nós no momento presente. Ou esse momento, ou esse presente que surge, também pode realmente ser um presente que a gente recebe aí do universo, da espiritualidade, tá? Seja isso material, seja isso a âmbito emocional, seja isso também espiritual, né? Como algo que a gente recebe aí da espiritualidade também. Bom, então vamos aí para a primeira carta, tá? Que representa a cruz. Vamos ver o que é esse fardo, o que está pesando em nós. O que está pesando? A carta da estrela, tá? A segunda carta, o silêncio do sepulcro. O que eu preciso soltar e aceitar? O que eu preciso soltar está exatamente segurando. Tá? Aqui caiu a rainha de ouros ou de pentáculos. Terceira carta, o milagre do perdão. O que eu preciso perdoar em mim ou no outro? Milagre do perdão. O cavaleiro de ouros. Agora a quarta carta, a luz da ressurreição. A luz da ressurreição. Bom, eram só 4 cartas, mas aqui na quarta carta caíram 2 cartas e eu vou aceitar. Que caiu aqui o 7 de paus e o 6 de paus. Ah, que lindo isso! E a quarta carta, ela traz a luz da ressurreição, tá? O que renasce em nós após essa libertação, que acontece aí nessas outras 3 cartas, né? Que antecedem a essa quarta carta. Mostra a nossa versão restaurada, né? E pode trazer também resposta do nosso propósito, né? O que é pra gente estar fazendo, ou o que é pra gente pôr em prática, né? E também traz o presente, pode mostrar o presente que surge. E esse o presente que surge, ele não tem relação ao tempo, né? Ele tá fora do tempo que a gente define como passado e futuro. Por quê? Porque quando a gente está no presente,
no momento presente, a gente está exatamente fora do tempo, porque você está vivendo o que é para ser vivido, né? Quando você está no aqui e agora. Ou esse presente também pode estar relacionado em algo que você receba, tá? A âmbito espiritual ou material. Então aqui a carta da estrela representando aqui a cruz, que é o que eu preciso soltar, ou esse fardo, né? Ou a situação que está sendo carregada. A carta da estrela, ela é uma carta muito boa e ela representa muito a espiritualidade, sabe? Só que aqui tem algo muito interessante, né? Que aqui é como se ela regasse a água, a própria água, e como se ela regasse também a terra, né? E aqui já me traz, assim, uma interpretação de que alguém, né? Algum aí de vocês, né? Quem se identificar, pega isso pra você. Mas algum de vocês, esse fardo é exatamente querer dar conta de tudo, tá? Aqui a pessoa, é a estrela, né? Ela tá cuidando da água e tá cuidando da terra. Ela tá tentando cuidar do emocional e ela tá tentando cuidar do material e tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Só que aqui, esse fardo, ele traz esse desequilíbrio, tá? Essa cruz aqui, ela vem mostrando esse desequilíbrio, tá? Na gente, né? Não tem como eu querer realmente dar conta de tudo ao mesmo tempo. E volta ali, né? A luz da ressurreição, que é a última carta, mas ela fala do momento presente. Esteja no momento presente. Faz o que você consegue fazer agora, tá? E não fique chorando. Pode chorar, mas não fique lamentando o que você precisa fazer daqui uma semana, na semana que vem, ou então aquilo que já foi e você não conseguiu dar conta exatamente como você gostaria de ter dado conta, tá? Então respira fundo ou expira todo o ar, tá? Se você tiver com muita raiva, eu te aconselho a expirar o ar, tá? Porque quando a gente respira, a gente acende ainda mais a raiva, se vocês estiverem com raiva, né? Mas ou se estiverem muito eufórico. Então o coração precisa estar muito em paz, tá? Procure esse momento de paz consigo mesmo, tá bom? E de equilíbrio, tá? Então a cruz, esse fardo, aqui ele vem mostrando esse desequilíbrio de você querer dar conta de tudo. Então faça uma coisa de cada vez. Segunda carta, o silêncio do sepulcro, a rainha de ouros, exatamente segurando algo, né? O silêncio do sepulcro, que é o que eu preciso soltar, o que eu preciso aceitar. Fala o que precisa morrer dentro de si para que haja cura, tá? E aqui mais uma vez, tá querendo, ainda tá segurando, ainda tá querendo cuidar de tudo, né? Aqui, então, o que eu preciso soltar e aceitar. Tem coisas que eu vou dar um exemplo de uma mãe aqui, tá? Porque essa carta ela também representa muito uma mãe. Não quer dizer que o tarô esteja falando só com mães, tá? Mas é só para que vocês entendam. Tem coisas que vocês estão segurando, ou que a gente, porque eu também me incluo super, mas tem coisas que a gente segura e a gente quer aquilo pra gente, a gente quer que aquilo se mantenha nosso, ou a gente ainda não tem nas mãos, né? Mas a gente forma uma... como que eu posso dizer? Eu acho que a palavra não é forma, mas a gente toma uma forma de uma mãe, né? Você quer aquilo porque você quer cuidar, porque você ama aquilo. Isso pode ser trabalho, isso pode ser pessoas, podem ser situações, podem ser cursos, pode ser uma forma de pensar, pode ser um hábito, que aqui é muito importante também. Eu acho que hábitos aqui entram muito bem, tá? E se você olhar, normalmente a gente já tem a resposta, tá? Se você olhar para esse hábito, vou usar a palavra hábito mesmo, para esse mau hábito, se você olhar de cima mesmo, e a gente tem todas as respostas, a gente sabe o que faz mal pra gente. A gente sabe que segurar muito algo assim, na realidade você acaba só matando aquilo, né? E fazendo mal para você mesmo. Então é preciso soltar essas situações, é preciso soltar essas pessoas, é preciso soltar esse trabalho. Não falo para pedir a conta no trabalho, não é isso também. E isso liga muito à cruz que veio aqui, a primeira carta, que é sobre ter esse equilíbrio, sabe? Não quer dizer que você, por exemplo, vai ter que virar as costas para um familiar, para um cônjuge, para um trabalho, não é isso. É equilibrar, é soltar e deixar fluir, é deixar ser leve, sabe? Bom, então, mais uma vez, né? Então, a cruz,
o silêncio do sepulcro, que foi a segunda carta, agora a terceira carta, que é o milagre do perdão, e é muito interessante, né? Que é o perdoar a si mesmo ou perdoar o próximo, perdoar o outro. Isso também pode ter relação a perdoar uma situação, tá? Não necessariamente precisa ser alguém, mas pode ser algo, uma situação. Aqui veio o cavaleiro, né? Então, de ouros, muito lindo, e é ele indo entregar exatamente esse perdão, sabe? Que é uma preciosidade. Aqui ele está representado aqui como cavaleiro de ouros, exatamente porque o perdão vale ouro, né? O perdão, ele é valioso, ele é muito valioso, e ele nos liberta. O perdão liberta, e não é para libertar o outro, é para nos libertar, é para se libertar. Bom, então, e normalmente o bloqueio do não perdão, aliás, o não perdão, ele traz muitos bloqueios, né? Tanto emocional, material. O não perdão traz o bloqueio material também, tá? Emocional, espiritual, material. E aqui mostra, né, exatamente o que a gente precisa perdoar em nós. O talvez de não dar conta de tudo, que é desde o início da tiragem, e eu não posso mudar isso aqui, porque foi exatamente isso que caiu. Tá tudo bem que você não dá conta de tudo, tá? Tá tudo bem que você não consegue ajudar o outro da forma como você acha que você deveria, né? Ou tá tudo bem se você se doa demais pro outro, tá? Você precisa se perdoar porque talvez você acredita que você não tenha o reconhecimento do outro ou dos outros, ou até de Deus mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que Deus não tá olhando pra gente, né? A gente acha que a espiritualidade não tá voltada para nós. Vou te falar uma coisa. Tem bilhões de pessoas no mundo. Mas essa força criadora que fez tudo o que existe é tão perfeito, e ele sabe o que cada um de nós precisa, tá? E às vezes a gente está passando por uma situação que a gente realmente acha que a gente não está sendo visto. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você está se vendo? Você está obedecendo aos seus sentimentos? Né? Você está obedecendo a esse... Sabe quando você sente que você tem que fazer algo e às vezes você já até sabe que algo é esse, e muitas das pessoas ainda não sabem, e também tá tudo bem, né? Porque se vocês já sentem, né, que vocês precisem fazer algo por vocês ou pela humanidade, mas esse insight ou essa intuição ainda não nasceu aqui, bom, a vontade já nasceu, né? Porque você já sabe, que você já sente que você precisa ou que você quer, você sente essa vontade de fazer algo por você ou pelo mundo. Saiba que uma hora ou outra isso vai desabrochar no teu coração, sabe? Porque você não tem como errar, tá? Quando você tiver assim dúvida se realmente é isso que é para você fazer, veio daqui, veio do teu coração, assim, do mais profundo da tua alma. E eu tenho outra coisa para falar a respeito disso. Se você sente que isso que você tem que entregar para o outro, para o mundo, para você mesmo, é bom, vai e faça, não tenha dúvida, tá? Agora, se for algo para prejudicar alguém, seja você ou sejam outros, não faça, porque isso não é divino, né? O divino nunca vai fazer mal para ninguém, tá? Ao contrário. Inclusive, ele nos traz essas provas que a gente passa diariamente para que a gente cresça, tá bom? Bom, voltando, então a terceira carta é sobre se perdoar. Se perdoe por ter feito muito pelos outros, se perdoe por não ter conseguido dar conta, se perdoe por não ter conseguido ir visitar uma amiga, um amigo, teu filho, a tua filha, a tua avó, se perdoe por não ter conseguido, não sei, por talvez não ter conseguido se amar o suficiente, mas comece agora, né? Comece a se amar agora, tá bom? E comece a amar o outro agora também. Às vezes não é tão fácil, né? Mas não é mesmo. Eu tenho que te dizer isso. Não é fácil, mas é super possível quando a gente tem vontade. Quando essa vontade ela é genuína, sabe? Ela vem da nossa alma, tá? Bom, agora quarta, que não é só quarta, é quarta e quinta, última carta. Eu pedi uma carta, mas caíram duas, tá? Então caiu o 7 de paus, que é maravilhosa, e aqui o 6 de paus.
Essa caiu primeiro e essa caiu depois. Caíram meio juntas, na verdade, por isso que caíram. Por isso que foram 5 cartas e não 4 como eu gostaria de que fosse, né? Mas não sou eu que mando. Então, vamos lá. 7 de paus. E aí é muito legal, né? Porque aqui a quarta carta, que é esse quarto passo aqui da nossa tiragem, ela fala da luz da ressurreição, né? O que renasce em mim após essa libertação, né? Mostra a tua versão restaurada, o seu propósito ou o presente que surge. Eu fiz umas anotações aqui, senão eu ia me perder. Vamos lá. Aqui tá tão lindo, né? Porque aqui é como se a espiritualidade te colocasse num alto lugar, tá? A espiritualidade te coloca aqui. E você vê essas outras versões, tem pessoas aqui, pessoas entre aspas, apontando também, né? Alguns cajados aí pra você ou pra tua energia. Porém, essas pessoas podem ser você mesmo, tá? Podem ser versões suas que não querem que você cresça, tá? Que não querem essa ressurreição, não querem a ressurreição da sua alma, não querem que você tenha essa libertação, tá? E muitas das vezes esses que estão apontando para nós também são os nossos demônios internos. Eu falo essa palavra mesmo porque é isso. E a gente que cria, a gente que atrai, tá? A gente que puxa e que alimenta esses egos, sabe? E que só querem nos destruir. Porém, aqui tá tão lindo, como eu disse, né? Porque a espiritualidade te coloca num alto lugar para que você realmente veja o que precisa ser mudado em você. Tá? Então acredita que se você ainda não enxerga, você vai passar a enxergar, tá? Você vai passar a enxergar o que eu preciso mudar em mim, os hábitos a serem mudados, tá? A gente precisa realmente focar nisso também e nos melhorar como pessoa, né? Como tratar o outro, né? E a luz da ressurreição ela traz isso. E aí tá lindo porque você consegue, tá? A espiritualidade aqui te coloca num alto lugar, o tarô ele vem trazendo esse alto lugar para você e aí sim, o 6 de paus, que é um reconhecimento público. Aqui lembra uma entrada triunfal de Cristo. Meu Deus, isso tá tão lindo. Ai, tá maravilhoso, né? Lembra muito a entrada triunfal, né? E aqui é você sendo reconhecida pelos seus esforços. E esse reconhecimento não tenha um olhar altivo, sabe? Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Mas seja humilde, tá? Porque para você chegar nesse lugar aqui, primeiro, para chegar nesse, você já tem que ser humilde, tá? Para a espiritualidade te colocar num alto lugar e fazer você reconhecer seus erros, você já tem que estar com a humildade aí, sabe, presente, para que você consiga transformar esses egos em virtudes, tá? Trazer, porque se você tem um ego, se você tem os defeitos, saiba que aí por trás deles você já tem a virtude. Você só precisa fazer com que ela transpareça e que ela floresça em você, tá? Não fique alimentando ego atrás de ego, não alimente. Não alimente, porque senão eles vão ficar grandão, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer virtude grandona, é isso que a gente quer. A gente quer a nossa alma ressurrecta, sim. E você consegue, tá? Aqui o 6 de paus, ele traz muito esse reconhecimento. E esse reconhecimento pode ser você se reconhecendo como uma pessoa melhor e tá tudo bem. Isso também fazendo isso, você vai estar sendo humilde, porque você reconhece que antes você era uma pessoa, né? E agora você é outra. Você é uma nova pessoa, tá? Após essa libertação de tudo aqui que já nos foi mostrado. Agora, pessoal, eu não falei que eu ia tirar, mas eu tenho um conselho também dos arcanjos, tá? Aqui eu vou tirar um conselho dos arcanjos e também vou tirar, cadê? Um conselho dos anjos. Primeiro dos arcanjos, vamos ver quantas cartas caem. Caíram 2. Eu gosto de terminar o baralho, sabe? Vamos ver aqui mais. 3, mais uma. Caíram 3. Eu vou ler para vocês. O primeiro arcanjo é o arcanjo Uriel. Clarividência. Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta às suas orações. Gente, olha essa carta, que linda. Maravilhosa. Agora, arcanjo Ariel. O primeiro foi Uriel, agora é Ariel. Abra suas asas, não se detenha agora.
O momento é perfeito e você está pronta para pronto ou pronta para voar muito alto. Olha que linda. Linda. Agora, Arcanjo Raziel. Valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Ai, gente, que gracinha. Agora eu vou tirar dos anjos, tá? Aquele foi dos arcanjos, agora é a dos anjos. Vamos lá. Já voou uma carta aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Mais alguma. Quase. Ah, pessoal, eu não falei antes, mas eu só aceito as cartas que caem na mesa, tá? Duas, já saíram duas. Duas. E o total aqui, 5 de novo, né? 5 e 5. Totalizando dá 10. E 10 significa recomeço, tá? Significa reinício, eu não acredito que seja em vão. Porque as primeiras cartas que eram da ressurreição da alma, saíram 5 cartas do tarô. Dos arcanjos saíram 3 e dos anjos saíram 2, totaliza 10. Que através do tarô significa um reinício, tá? Fim de ciclo e início de outro ciclo, que é a ressurreição da alma. Ai, meu Deus, o senhor é lindo. Primeira carta. Então, a primeira aqui, carta dos anjos, é Citael, que é a carta 3. E aí aqui eu preciso ler pra vocês, tá? Porque normalmente é uma mensagem um pouquinho mais longa. E aí essas eu não tenho como decorar. Ah, vou ter que pôr o óculos. Vamos lá. Anjo Citael, Salmo 90, planeta Sol. Não me falem sobre o Sol não ser um planeta, tá? Isso condiz a outras coisas. Mensagem. Mantenha a esperança frente a qualquer adversidade, sendo verdadeiro, justo e prudente nos seus atos. Pense bem antes de falar e agir. Este anjo transmite a você um forte magnetismo pessoal, favorecendo novas descobertas. Ponto. Você poderá ter grande sucesso financeiro. Anjo que protege contra assaltos, armas e acidentes de automóvel. Cuidado com a hipocrisia, ingratidão e o perjúrio. Gente, aqui deu o Salmo 90, seria bom fazer esse salmo para quem já faz ele constantemente, é muito bom. Para quem não faz, faça aí pelo menos por 3 noites, tá bom? Agora, olha, saiu o anjo 2. A segunda carta foi o anjo 2. Que é Geliel. Anjo Geliel, Salmo 21, planeta Júpiter. Mensagem. Para obter a vitória em qualquer assunto, é necessário agir de forma simpática e diplomática. Este anjo exercerá sobre você influências benéficas em ambientes onde existam brigas ou revoltas. Poderá sentir sua proteção se antes de falar ou escrever, pedir sua orientação. Este anjo favorece um casamento feliz e aqui pede um cuidado. Cuidado com a desunião entre os esposos. Mesma coisa, tá? Aqui seria legal também fazer o Salmo 21, que também é lindo, né? O Salmo 21 passa aí por pelo menos 3 dias, tá bom, gente? Ah, eu vou tirar aqui também um conselho aqui da Madame Nova Era, adoro. Tem um monte de cartinhas, eu gosto de embaralhar elas. Vou embaralhar. E vou tirar uma. Vou pôr de volta aqui. Tem que ficar de óculos, porque senão eu não leio. Aqui. Senti meu coração. Acredite. Ai, que linda carta. Acredite, as melhores coisas da vida são as menores, como um passeio e um sorriso. Algumas simples palavras valem muito mais que qualquer joia ou dinheiro. A vida vale pelas nossas ações do dia a dia. O resto é folclore, aproveite. Eu amo aqui que no final fala que o resto é folclore, né? Realmente, tem muito folclore aí na nossa vida e a gente fica alimentando
essas historinhas, né? A gente precisa viver o dia a dia, a gente precisa viver o momento presente. É super válido a gente fazer planos, tá? A moto passou para confirmar. É super válido a gente fazer planos aí pro futuro, tá? Mas vivendo o momento presente, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e eu vou buscar trazer mais vídeos assim para vocês.